Bom, hoje, aqui em São Paulo, teve o Prêmio Comunique-se, né, que é o prêmio mais importante da categoria jornalística. É um prêmio que ele mede a popularidade do jornalista perante a sua categoria, através de votação direta, diferente do Prêmio ESSO, que acabou o Prêmio ESSO, que premiava, teoricamente, as melhores reportagens. Né? É interessante essa mudança, porque o que dava para ver é uma mudança do perfil do jornalista. Nós tínhamos até algum tempo atrás, digamos, o jornalista ele buscando prestígio, né, um grupo de jornalistas mais de ponta buscando prestígio na grande reportagem, naquela reportagem capaz de mudar a história, aquela história toda. Hoje você tem o jornalista fundamentalmente como celebridade, devido a essa linkagem entre rádio, televisão, redes sociais, blogs. Então você passou a dar um tratamento, a Globo principalmente, ao jornalista como celebridade. Então ele tem os seus seguidores, você tem Twitter, você pega as repórteres da Globo News, sempre cheio de fãs, respondendo às manifestações dos fãs. Você tem jornalistas trabalhando a imagem da mesma maneira que você tinha antes outros profissionais liberais, como advogados, como médicos. Então você passou a ter o jornalista celebridade. Isso aí foi aprofundado quando a Globo pegou alguns dos seus principais nomes e abriu espaço para vender carne, vender salame, para publicidade de uma maneira geral. Então você tem hoje essa situação do jornalista, que ele começa na profissão, ele buscando a celebridade. E a celebridade consiste muito em você a capacidade de produzir notícias de impacto, não necessariamente analíticas, e a capacidade de vender o seu peixe. Não dá para dizer que é um fenômeno recente. Nos anos 90, quando o colunismo ganhou uma expressão maior, os jornais passaram a ter muitos colunistas, você tinha uma disputa populista pelo leitor. Então acontecia algum evento, qualquer leitor ficava indignado, o colunista fazia questão de ficar indignado como leitor para poder ganhar, criar uma empatia com o leitor. E não se colocar acima do leitor. Se o leitor está indignado com tal e tal coisa, cabe ao jornalista, supostamente com mais acesso à informação e análise, buscar explicações, tentar aplacar aquela indignação, que a indignação é muito devido à impotência do leitor, ou de entender determinado fato, ou de entender as implicações políticas e jurídicas de determinados fatos. Hoje você tem, digamos, esse jornalismo populista, das frases de efeito, das análises rasas, para não complicar muito a cabeça do leitor, ele se transformou numa constante, né? Não apenas na rádio e televisão, como nos jornais mesmo. Se passou a emular aquele estilo internet, rede social, de informações curtas, chamando mais ao fígado do que ao cérebro do leitor, do telespectador, do ouvinte. Mas o que chamou atenção hoje na premiação foi a celebração da democracia, de muitos dos jornalistas. Graças à democracia nós ganhamos espaço, podemos crescer, podemos combater a corrupção, podemos nos apresentar como salvadores do país. Nesse mesmo momento você tem aí um grupo de jovens aqui de São Paulo que participaram de uma passeata contra Temer, sendo processados por terrorismo. Inúmeros casos aí de abuso, sem conta de juízes, procuradores, juízes de primeira instância e procuradores, contra todo tipo de arbitrariedade que você vê no país todo. Aí. A liberdade de imprensa é um pressuposto hoje de grupos jornalísticos com seus jornalistas, alguns, a maioria enquadrado, outros tentando fazer um pouco, colocar um pouco o seu caráter na notícia, mas tendo a retaguarda de um grande grupo. E esse grande grupo se criou com o Supremo Tribunal Federal e com o Ministério Público Federal, com o Conselho Nacional de Justiça. Você criou um circuito em que se só aceitam as denúncias, as críticas que são feitas por esse circuito da velha mídia. É uma maneira de autodefesa, porque ao mesmo tempo em que você cria, digamos, esse oficialismo nas informações que vêm da velha mídia, elas poupam por todas as maneiras aí o Ministério Público, Supremo, das perguntas embaraçosas,
das questões polêmicas. Então você cria um clima de faz de conta que nós temos uma democracia. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça tem um grupo recriado pela ministra Carmen Lúcia para discutir liberdade de imprensa. Quem compõe esse grupo? A ANER, a ABERT, a NJ, todos órgãos, associações dos grandes grupos de mídia. Eu tive uma conversa com ela, com a ministra, e falei, ministra, os vulneráveis aí são os independentes, que não têm recurso e não têm estrutura jurídica para rebater as ações das quais são alvos e vítimas aí. Então ela anotou no caderninho dela, disse que ia levar tema para o CNJ, nunca levou. Então, digamos, é uma democracia fajuta, né? Uma democracia que você fala, pô, temos plena liberdade de imprensa. Só no meu caso aqui, 3 ações do Gilmar Mendes, 3 do Eduardo Cunha, 1 do Alicâmio, 5 da Veja. E o CNJ diz que o problema das ações judiciais é atrapalhar a liberdade de imprensa dos grupos de mídia. Então é um jogo complicado porque não se dá em torno de princípios doutrinários. Ou seja, os abusos que são cometidos contra o Lula na Lava Jato deveriam ser motivo de indignação, fosse contra o Lula, contra o Fernando Henrique, contra o Fernando Collor. O Collor é um caso típico, né? O Collor foi, independentemente aí de seus defeitos e tudo, ele foi vítima de um golpe parlamentar junto com a mídia. Um golpe parlamentar com a mídia. Na época eu me insurgi contra isso, sendo mais insuspeito dos jornalistas, porque eu sofri uma perseguição permanente dele. Aí tirou meu programa da TV Gazeta, do ar, da TV Nacional, me processou, me xingou várias vezes. Aí. Quando começa a campanha do impeachment, você teve um editorial corajoso da Folha, no início do Otavinho, enquanto Collor ainda era visto como o superpoderoso, faz aquele editorial, de repente a mídia percebe que era um tigre sem dente, a presidência da República, o executivo, que a mídia insuflando a opinião pública e fechando acordos com o Congresso poderiam acabar rapidamente com aquele tigre. Daí o que se vê, o que ocorreu dali para frente, foi uma demonstração de força e responsabilidade absoluta, né? Absoluta. Golpe de Estado com o Fernando Collor, com o Fernando Henrique, quase que ocorreu algo semelhante depois da desvalorização do câmbio, com o Lula, uma campanha inclemente de 2005 a 2000, até a queda da Dilma, e prossegue hoje aí com uma coisa danada, né? Você pega os recibos que são feitos pelo proprietário, recibo de aluguel, e tentam criar a ideia de que o Lula falsificou porque tinha datas aí que não existiam, dia 31 de meses que tinham 30 dias. Então essa falta de princípios doutrinários é o que explica o fato do Brasil em todas as crises, seja a crise do começo do século XX, aí, a crise da velha república, o Brasil ter perdido o bonde. Ou mesmo nos anos 90. Nos anos 90, o Collor tinha uma economia engessada, precisava desengessar a economia. O desmonte que foi feito jogou a criança com a água do banho para fora, né? E a mesma coisa agora, o que está sendo feito com esse desmonte monumental em cima de BNDES, mas você não tem a doutrina. Se tivesse a doutrina, jamais o ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, teria se curvado aquelas porcarias lá da Lava Jato, que com uma declaração, aproveitando esse clima da mídia, matou a possibilidade dos acordos de leniência que poupariam as empresas, poupariam emprego, pouparia a engenharia nacional. Bastou o primeiro berro, ele pulou fora. Por que pulou fora? Primeiro que é uma figura menor, efetivamente, uma figura menor. Se fosse uma figura de princípio, se fosse uma Ela Vieco, Fonteles e outros, eles são pessoas que têm a personalidade, como você teve em outros momentos aí, você teve um Joaquim Nabuco, aí você teve, em vários momentos, teve grandes brasileiros que tinham a sua personalidade própria. Quando você não tem a personalidade, você depende desse conjunto de valores e de doutrina. Quando vai um burocrata para lá, como o Janot, com os maiorais do Ministério Público achando que poderiam direcioná-lo, ao primeiro esbirro da mídia, lá, aquela capa da Isto É, ele pulou para trás. Tem uma informação relevante do seu ex-amigo Eugênio Aragão,
quando o Janot volta dos Estados Unidos, que ele dá uma declaração para o próprio Aragão, dizendo que no caso é muito maior do que a gente imaginava. E muda totalmente a posição dele. Mas por que isso? Porque toda essa falta de doutrina e de princípio gerou um Ministério Público totalmente amorfo. Vou te falar, viu? Tem meia dúzia aí que batalham, uma Débora Duprá, um Marlon, que batalham pelos direitos humanos, aí, pela legalidade, pela Constituição. O resto é a Maria vai com as outras, que achou que tinha conseguido o poder quando conseguiu o Janot da liberdade absoluta. Eu já comparei isso aí. Isso equivale aos soldados que saúdam o general, que deixa a tropa completamente desmobilizada, aprontando o que quiser e os inimigos vindo ao longe. Então e daí entra a Raquel Dodge. A Raquel Dodge é uma das figuras referenciais do Ministério Público. Ela tem biografia, não é um burocrata como o Janot. Mas está sendo engolida até agora, hein? Por exemplo, hoje ela recebeu a visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, do ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Echegoyen. Foram até a Procuradoria, hein? Como se a Procuradoria fosse um poder, efetivamente. E na Procuradoria iam discutir a situação do Rio de Janeiro. Mas tem uma coisa pendente aí, ué. Você tem a declaração do general Mourão, a posição do ministro da Defesa, Raul Jungmann, querendo uma explicação do chefe das Forças Armadas, e o chefe das Forças Armadas não dando essa satisfação. Deu uma satisfação sem nenhuma implicação, assim, para livrar a cara do Raul Jungmann. Era papel da Procuradoria da República, Geral da República, como defensora da Constituição. Foi para isso que o Ministério Público foi reformulado na Constituinte, cobrar explicações. Recebe muito bem, sabe? Agradável ser anfitrião de um encontro tão nobre assim, mas e as explicações? É cedo para julgar a dona Raquel Dodge. Tem um conjunto de fatos aí, auxiliares aí meio deslumbrados, aquele que foi flagrado no restaurante falando que não devia, ela sendo engrupida pelo Temer naquele encontro no Palácio. É cedo para julgá-la. Ela tem um tempo aí para pegar a embocadura, especialmente para fugir das jogadas maliciosas, mas esse tempo vai se esgotar rapidamente. Rapidamente. Em breve vai ter que mostrar uma atuação, não é uma atuação de uma procuradora-geral num quadro de normalidade. É uma situação de uma procuradora-geral num quadro em que você escasseiam terrivelmente as figuras referenciais, seja no judiciário, seja no executivo, no legislativo. Então, se tem uma responsabilidade a doutora Raquel Dodge, que entra sem o peso aí de ter endossado os erros aí do passado, a pusilanimidade de Janot, ela tem aí uma cobrança adicional sobre ela, e em pouco tempo ela vai ter que mostrar esse serviço e essa firmeza para ver se recupera no Ministério Público aquela posição de defensor da Constituição que foi rasgada e jogada no lixo aí por toda essa corporação de procuradores nesses tempos de ilegalidade e de assinte à Constituição.